Boa noite, bom dia, boa madrugada, meus amigos que estão aqui estudando os direitos humanos com o professor Kleber Pinho aqui, está presente no LAC Concursos, aqui nos nossos estudos, no LAC Concursos, aqui na capital do Mato Grosso, Cuiabá. Estamos hoje preparando uma aula, preparei uma aula especial para você, fatiada, direcionada para o seu concurso público, tá? Direitos humanos é a nossa matéria e hoje vamos falar sobre a Convenção sobre os Direitos da Criança, tá? Já adianto que é tranquila a matéria, não é difícil, a gente vai trabalhar muito a legislação propriamente dita, diretamente, como é que cai no concurso público, vendo as palavras-chave, aqueles pontos essenciais para que você seja aprovado no seu concurso público, beleza? Sem muita conversa, vamos para a matéria, vamos lá. O que eu tenho para falar para vocês? Olha só, introdução dessa convenção. Esse foi, de todos os instrumentos, da DUDH, Declaração Universal de Direitos Humanos, a Carta da ONU, de todos os documentos internacionais, um dos documentos mais bem aceitos, teve mais êxito, foi a Convenção sobre os Direitos da Criança, tá? É um instrumento de direitos humanos mais aceito na história universal, ok? De todos, nós tivemos mais de 190 países, no total foram 196 países que assinaram, que ratificaram essa declaração, essa convenção internacional. Só tivemos a abstenção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, como sempre, não quis assinar essa convenção, mas a tendência é que ela exista, a sua ratificação daqui a uns anos, ok? Beleza? Essa Carta Magna, né, é dita como Carta Magna, ou seja, a carta fundamental que trata das relações da proteção à criança, ok? Ela foi estabelecida em 89, tá? Em 89 ela foi realmente lavrada e convencionada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, ok? Beleza. O Brasil foi incorporada, ela incorporou aí em 1990, tá? Em 90 o Brasil incorporou no ano seguinte, pelo decreto 99.710. O decreto 99.710, ela regulamenta, ela trouxe, ela incorporou essa conversão internacional no âmbito brasileiro, ok? Beleza? Sem mais, sem menos, vamos falar o seguinte. Tem questão, professor? Tem questão. Professor Kleber Pinho, o professor das questões, olha só, está falando assim, ó, 2016 caiu assim, agente de segurança, educativo, socioeducativo. Assinale a alternativa que indica corretamente o principal instrumento de proteção aos direitos dos menores de 18 anos, aprovado pela ONU, mais abrangente e específico a área da criança e adotado por mais de 190 países. Vamos lá, opa, de graça, professor. De graça essa daí, né? Qual que é, professor? Regras de Riad. Vamos falar sobre ela logo, logo. A gente vai ter uma aula só sobre regras de Riad. Regras de Beijing ou Pequim, também teremos uma aula só sobre ela. Fique atento aí, viu? Declaração Universal de Direitos Humanos de 48? Não. Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança de 1989, não é essa daí, tá? Ok? A Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança de 89 da ONU. É a nossa alternativa correta. Presta bem atenção. No quadro lá você vai ter regras de Riad, regras de Beijing. Seria interessante, e é interessante, nós fazermos um paralelo dessas regras, de algumas regras e a convenção, para que você não confunda. Pensando nisso, eu fiz uma tabelinha aqui para o nosso material, porque é muito comum em prova fazer isso, fazer esse casamento, perguntar uma regra, pergunta uma espécie, algum artigo da convenção, o que se trata a convenção, e pergunta qual a espécie de convenção, se é a regra de Riad, se é Pequim, se é Mandela. Então, pensando nisso, professor Kleber, Sensei Kleber, trouxe para vocês aqui uma tabelinha especial para você não confundir. Olha lá, se a prova falar regras de Mandela, é claro, essa norma foi em homenagem, homenagem a Nelson Mandela, né? Um dos maiores defensores da igualdade racial, né? Ele foi segregado mais de 30 anos, preso, né? Na África do Sul, depois ele assumiu, foi presidente da África do Sul. E lá nós temos uma regra de Mandela que trata sobre a dignidade do preso. Então tá, beleza. Se a prova falou regra de Mandela, lembra, dignidade do preso. Professor, o que tem a ver com a nossa matéria? Calma. Eu coloquei esse paralelo para você não confundir, ok? Para você não confundir. Para quando eu falar de convenção, você não confundir com as outras. Se falar regras de Tóquio, está falando de medidas não privativas de liberdade. Está falando de algumas medidas alternativas, de liberdade, ok? O que mais? Regras de Riad. Deixa eu só baixar aqui o ar-condicionado aqui só um pouquinho, que está um pouquinho forte aqui, senão o Kleber não vai aguentar
Isso, aqui, agora sim, senão não vou nem conseguir chegar ao final da aula. Beleza, vamos lá, continuando aqui. Regras de RIAD são medidas para a prevenção da delinquência, ok? Regras de RIAD vai trabalhar a prevenção de delinquência. Regras de Beijing ou Pequim, a administração da justiça e da infância. Vai tratar sobre os modelos socioeducativos, vai tratar dos modelos de internação, outros mais, ok? Convenção sobre Direitos Internacionais da Criança e Adolescente vai tratar de políticas e diretrizes para a promoção, defesa e fiscalização dos direitos da criança e adolescente. Pronto. Não erro mais, não misturo mais, não confundo mais, ok? Não posso confundir convenção, não posso confundir com regras de Beijing, regras de Riad, regras de Tóquio e regras de Mandela. Beleza? Não confunda, fique atento, vamos lá. E aí agora vamos falar propriamente dito da convenção. Vamos entrar dentro da convenção e vamos analisar ponto a ponto, vamos descascar, vamos desmontar essa convenção, como é que ela é formatada, quantos dispositivos, como é que ela é, professor, vamos lá. Essa convenção, ela tem um total de 54 artigos, ok? Ela tem 54 artigos. Ela é precedida de um preâmbulo, ok? Onde eu tenho duas partes, o preâmbulo dela é gigantesco, tá? Um preâmbulo eu tenho duas partes, a primeira parte vai tratar do artigo 1º ao 45, e a segunda parte dessa lei vai tratar do artigo 46 até o 54, ok? Como sempre, a gente vai fazer o quê? Vamos trabalhar ponto a ponto. O que eu fiz? São 54 artigos, tem alguns artigos que realmente não tem muita tendência de cair em prova, tá? Pela minha análise das questões, e cai muita questão dessa convenção, eu separei os principais para você, mas não quer dizer que você não vai deixar de dar uma olhada nos outros artigos que eu deixar de falar aqui, beleza? Vamos combinar assim. Vou trazer para você uma bateria de que já caiu mesmo. Aqueles que têm uma maior probabilidade de ser cobrados em prova, pela sua importância e pela sua descendência, da sua, digamos assim, descendência é ótima, né? Da sua densidade normativa, da sua, digamos assim, da sua necessidade, da sua essencialidade para o trato com as crianças. Beleza, vamos lá então? Então vamos tratar já do artigo 1º, e o artigo 1º fala assim, ó, para efeito da presente convenção, considera-se como criança todo ser humano com menos de 18 anos, olha só, ela não faz distinção de jovem, ela fala que todo mundo é criança, se é menor de 18 anos, tudo é criança, ok? A convenção trata assim, e continua falando, a não ser em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes. Está falando o seguinte, olha, a regra é, se o cara é menor de 18 anos, para nós é criança. Para nós é criança. Salvo se a lei determinar que seja antes disso, ele atinge a maioridade. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a maioridade só se dá com 18 anos, ok? Mas, digamos, em algum país, estabeleça que a pessoa será maior com 15 anos, ok? Se for 15 anos, então, a 15 anos para baixo, será criança, mais ou menos assim. Mas o que é importante nós decorarmos? A regra. A regra determina que é criança toda pessoa menor de 18 anos estabelecido pela convenção. Sabe por quê? Por causa aqui, ó, o perigo aqui. O ECA, o nosso Estatuto da Criança e Adolescente, é claro que se inspirou na convenção para a sua redação, ele fala o seguinte, ó, o ECA fala que criança é tido como aquela pessoa com 12 anos incompletos. Olha que perigo. Olha que perigo. O nosso ECA, inclusive a gente assiste 24 horas de televisão, a gente ouve, fala, criança, que a gente fica acostumado até a ouvir isso. Dia a dia a gente ouve esses comentários da criança, que a criança foi presa, foi detida a criança, não sei o quê. O que eu quero que você fique atento? O ECA estabelece 12 anos incompletos e a convenção vai dizer que será criança aquele que for menor de 18 anos, ok? Isso cai em prova? Não, isso não cai em prova não, parceiro. Isso despenca. Vamos lá, olha só, a primeira questão. A Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificada pelo governo brasileiro em 1990, assevera, ou seja, determina que é considerado criança todo ser humano com menos de 14 anos. Opa, Lelê. 14 anos não, professor. 14 anos não, 14 anos não. É menor de quanto? 18. Já vou parar por aqui. Precisa continuar lendo? Preciso continuar lendo? Não precisa, né, professor? Porque a questão já está errada. A questão já está errada, porque necessita o quê? Menor de 18 anos, ok?
Bacana? Maravilha. Professor, ficou fácil. Ficou fácil? Então resolve essa aqui a próxima sozinho, vai. Vou tomar uma água enquanto isso. Isso mesmo, perfeito, tá certinho. Essa ressalva é interessante final, tá? Ela não distingue, como eu disse, criança e adolescente. Tudo é criança, ok? Mas não quer dizer que as suas normas não protejam todo menor de 18 anos. Não protejam também. É claro, todo menor de 18 anos não proteja de forma distinta as suas particularidades. A norma tem as suas particularidades, ok? Nesse contexto, a questão está o quê? Certo ou errada? A questão está o quê? Está certa. Beleza? Tá fácil. Tá fácil. Vamos mais uma para você, para a gente ratificar, confirmar nossos estudos. Segundo a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, essa prova aqui lá da Funiversa, 2015. Técnico de Administração, Secretaria da Criança, Distrito Federal. Sobre os direitos da criança, excetuando os seus casos em que a lei aplicável à criança, a maioridade é antecipada, considera-se como criança todo ser humano com menos de 18 anos, letra D de dado. Beleza, tranquilo. Mas tem um perigo. A convenção, ela trata de idades, 18 anos, tem hora que ela vai falar de menor de 15 anos, tem hora que ela vai falar de menor de 18 anos, menor de 15 anos, e em pelo menos 4 hipóteses da lei. Então, pensando nisso, eu falei, cara, pode ser que o examinador sacana queira colocar algum artigo ali, queira colocar alguma hipótese, alguma questão, querendo confundir meu aluno, né? Vai mudar a idade, vai falar que é 14, vai falar que é 10, que aqui nós já sabemos que é 18, mas tem outras hipóteses que tratam de idade. O que eu pensei? Eu montei uma tabelinha, né, para facilitar o seu trabalho, eu montei essa tabelinha aqui, ó, e aí, aqui eu esquematizei de uma forma muito tranquila para você resolver todas as futuras questões que vêm para frente, daqui para frente. Olha só, criança nós já sabemos que é o menor de 18 anos, ok? Desde que não tenha uma maioridade antecipada, como está na lei. O artigo 1º trata disso, beleza? Aí eu tenho que, no artigo 37, menor de 18 anos, quem? Não pode existir pena de morte e nem prisão perpétua para menores de 18 anos, ok? Está lá no artigo 37 também, ok? Então, se a prova falar que é possível a pena de morte para os menores de 16 anos, está errado. Menor de 18 anos para baixo, pena de morte e prisão perpétua, esquece, ok? Que mais? Não participar de atos hostis e recrutamento, ou seja, guerra. Ele fala que a pessoa 15 anos incompletas, ela não pode ser recrutada. Se ela não tem 15 anos incompleta, ela não pode ser recrutada para poder ir para a guerra. 15 anos, não é 12, é 15 anos incompleto para ir para a guerra, ok? Mas a lei fala, se for entre 15 e 18, o recrutamento pode ser excepcional entre 15 e 18, mas eu tenho que dar preferência para os de maior idade, ok? Se eu tenho entre um cara de 16 anos e um cara de 18, quem eu vou recrutar? O cara de 18 anos, essa é a ideia. Então, voltando para a gente poder fixar. Menor de 18 anos, criança, fechamos. Não pode ser pena de morte nem prisão perpétua para menor de 18 anos, fechamos. Não pode participar, não posso recrutar para a guerra menor de 15 anos incompletos, ok? E recrutamento entre 15 e 18 anos, pode. Pode ir para a guerra um cara de 16 anos? Pode. Todavia, eu tenho que dar preferência para o mais velho. Okay? Se não tiver, vai o cara de 15 anos completo. Beleza? Não vai errar? Você me promete? Não vai errar? Espero que você tenha com esse material impresso. Tá legal você assistir essa aula com o material impresso do lado, para você não ter nenhum problema de... Salve, salve, meus amigos, tudo bem? E aí, curtiu a aula? Realmente, nosso professor é diferenciado, né? Só aqui no Like Concurso você terá professores assim, direcionados, focados na sua aprovação, que não ficam aí enrolando, vão direto ao ponto e vão trazer para você as questões que realmente vão cair na prova do seu concurso público. Quer ser policial rodoviário federal? Vem fazer conosco. Vem fazer a turma pré-edital, turma 3, daqui do Like Concursos para o concurso da Polícia Rodoviária Federal.
10 vezes de R$35. Veja, 10 vezes de R$35, investimento baixo para um sucesso gigantesco que é a sua aprovação. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.